Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus é a fonte da vida do homem. Desde o momento em que chega a este mundo chorando, você começa a cumprir seu dever. Para o plano de Deus e para sua ordenação, você desempenha seu papel e começa a sua jornada de vida. Não importa o seu passado. Não importa a jornada à sua frente. Ninguém pode escapar das orquestrações e dos arranjos do céu. E ninguém está no controle do próprio destino. Pois apenas aquele que governa todas as coisas é capaz de tal obra. Desde o dia em que o homem veio a existir, Deus sempre operou assim, gerenciando o universo, dirigindo as regras de mudança para todas as coisas e a trajetória de movimento delas. Como todas as coisas, o homem é silenciosa e inconscientemente nutrido pela doçura, pela chuva e pelo orvalho de Deus. Como todas as coisas, o homem vive inconscientemente embaixo da orquestração da mão de Deus. O coração e o espírito do homem são guardados na mão de Deus. Tudo de sua vida é observado pelos olhos de Deus. Não importa se você acredita nisso ou não. Todas as coisas, vivas ou mortas, vão se transformar, mudar, se renovar e desaparecer de acordo com os pensamentos de Deus. Tal é a maneira pela qual Deus preside sobre todas as coisas. À medida que a noite se aproxima silenciosamente, o homem fica alheio, pois o coração do homem não consegue perceber como a noite se aproxima nem de onde vem. À medida que a noite silenciosamente desaparece, o homem acolhe a luz do dia. Mas quanto a de onde veio a luz e como a luz dispersou a escuridão da noite, o homem sabe menos ainda. Tem ainda menos consciência. Essas alternâncias recorrentes entre dia e noite levam o homem de um período para o outro, de um contexto histórico para o próximo, enquanto asseguram também que a obra de Deus em cada período e seu plano para cada era sejam realizados. O homem atravessou essas eras com Deus, mas não sabe que Deus governa o destino de todas as coisas e de todos os seres vivos, nem como Deus orquestra e dirige todas as coisas. Isso tem escapado ao conhecimento do homem desde os tempos imemoriais até o presente. Quanto ao motivo, não é porque os feitos de Deus sejam ocultos demais, nem porque o plano de Deus ainda está para ser realizado, mas porque o coração e o espírito do homem estão muito distantes de Deus, ao ponto de o homem permanecer a serviço de Satanás, mesmo enquanto ele segue a Deus. E ainda não sabe disso. Ninguém busca ativamente as pegadas de Deus e a aparição de Deus. Ninguém deseja existir sob o cuidado e a guarda de Deus. Ao contrário, eles desejam confiar na corrosão de Satanás, o maligno, para se adaptar a este mundo e às regras de existência que os homens ímpios seguem. Nesse ponto, o coração e o espírito do homem se tornaram um tributo do homem a Satanás e tornam-se o alimento de Satanás. Além disso, o coração e o espírito humano transformam-se em um lugar no qual Satanás pode residir e em um parque de diversões adequado para ele. Assim, o homem inconscientemente perde sua compreensão acerca dos princípios de ser humano
do valor e do propósito da existência humana. As leis de Deus e a aliança entre Deus e o homem desaparecem gradativamente do coração do homem, e ele deixa de buscar a Deus ou prestar-lhe atenção. Conforme o tempo passa, o homem não entende mais por que Deus o criou, nem compreende mais as palavras da boca de Deus e tudo que vem de Deus. O homem começa a resistir às leis e aos decretos de Deus, e o coração e o espírito do homem ficam amortecidos. Deus perde o homem que ele criou originalmente, e o homem perde a raiz que teve originalmente. Essa é a aflição desta espécie humana. Na verdade, desde o princípio até hoje, Deus encenou uma tragédia para a humanidade. Uma tragédia na qual o homem é tanto o protagonista quanto a vítima. E ninguém pode responder quem é o diretor dessa tragédia. Na vasta extensão do mundo, oceanos acumularam terra, formando campos. Campos ficaram alagados e formaram oceanos, repetidamente. Ninguém é capaz de liderar e guiar esta raça humana, a não ser aquele que governa tudo dentre todas as coisas. Não há ninguém poderoso para trabalhar e fazer os preparativos para esta humanidade. Muito menos alguém que seja capaz de liderar esta espécie humana para seu destino de luz e liberá-la das injustiças terrenas. Deus lamenta o futuro da humanidade. Ele sofre por sua queda. Padece que a humanidade marche, passo a passo, para a decadência e a senda sem retorno. Ninguém jamais pensou no rumo que uma humanidade que partiu o coração de Deus e renunciou a ele para buscar o maligno poderia estar seguindo. É precisamente por essa razão que ninguém sente a ira de Deus, que ninguém busca uma forma de agradar a Deus, nem tenta se aproximar de Deus. E além disso, que ninguém busca compreender a tristeza e a dor de Deus. Mesmo após ouvir a voz de Deus, o homem continua em sua própria senda, persiste em se desviar de Deus, evitando a graça e o cuidado de Deus, rejeitando a verdade de Deus e preferindo se vender para Satanás, o inimigo de Deus. E quem foi que pensou, caso o homem persista em sua teimosia, em como Deus agirá em relação a esse homem que o dispensou sem sequer um olhar para trás? Ninguém sabe que a razão para os repetidos avisos e exortações de Deus é porque ele preparou em suas mãos uma calamidade como nunca houve, que será insuportável para a carne e a alma do homem. Essa calamidade não é meramente uma punição da carne, mas também da alma. Você deve saber disto. Quando o plano de Deus fracassar, quando seus avisos e exortações não são retribuídos, que tipo de ira ele liberará? Será como nada jamais experimentado ou ouvido por qualquer ser criado. E então, digo que essa calamidade é sem precedentes, que nunca mais se repetirá, pois o plano de Deus é criar a humanidade apenas esta vez, salvar a humanidade apenas esta vez. Esta é a primeira vez e é também a última. Por isso, ninguém pode compreender as intenções meticulosas e a fervorosa expectativa com a qual Deus salva a humanidade desta vez. Deus criou este mundo e trouxe o homem, um ser vivo ao qual ele concedeu a vida, para dentro dele. Em seguida, o homem veio a ter pais e parentes. Não estava mais só.
Desde que colocou os olhos pela primeira vez neste mundo material, o homem estava destinado a existir dentro da ordenação de Deus. O sopro de vida de Deus sustenta cada ser vivo durante o crescimento até a vida adulta. Nesse processo, ninguém acha que o homem está crescendo sob os cuidados de Deus. Ao contrário, eles acreditam que o homem cresce sob o cuidado amoroso dos pais e que é o próprio instinto vital que dirige o seu crescimento. Isso acontece porque o homem não sabe quem concedeu sua vida ou de onde ela veio, menos ainda como o instinto da vida cria milagres. O homem sabe apenas que o alimento é a base da continuidade da vida, que a perseverança é a fonte da existência da vida e que as crenças em sua mente são o capital do qual sua sobrevivência depende. Da graça e da providência de Deus, o homem é totalmente indiferente. E assim, ele desperdiça a vida que lhe foi concedida por Deus. Nenhum homem sequer desses humanos de que Deus cuida dia e noite se encarrega de adorá-lo. Deus apenas continua a operar no homem, de quem não espera mais nada, conforme havia planejado. Ele faz isso na esperança de que um dia o homem acordará de seu sonho e, de repente, perceberá o valor e o propósito da vida, o preço que Deus pagou por tudo que tem dado ao homem e a preocupação ansiosa com a qual Deus espera que o homem volte para ele. Ninguém jamais examinou os segredos que governam a origem e a continuação da vida do homem. Só Deus, que entende tudo isso, resiste silenciosamente à dor e aos golpes dados pelo homem, que recebeu tudo de Deus, mas não é grato. O homem desfruta de tudo o que a vida traz como algo natural, e, semelhantemente, é uma questão de costume que Deus seja traído pelo homem, esquecido pelo homem e extorquido pelo homem. Será que o plano de Deus é mesmo de tal importância? Será que o homem, esse ser vivo que veio das mãos de Deus, é realmente tão importante? O plano de Deus é certamente de importância. Entretanto, este ser vivo criado pela mão de Deus existe para o bem do seu plano. Assim, Deus não pode devastar seu plano por ódio a esta raça humana. É pelo bem de seu plano e do sopro que exalou que Deus resiste a todo tormento, não pela carne do homem, mas pela vida do homem. Ele o faz para recuperar não a carne do homem, mas a vida que ele soprou. Esse é o seu plano. Todos os que vêm a este mundo devem experimentar a vida e a morte, e a maioria deles passou pelo ciclo de morte e renascimento. Os que estão vivos morrerão em breve, e os mortos logo retornarão. Tudo isso é o curso da vida preparado por Deus para cada ser vivo. Mas esses curso e ciclo são exatamente a verdade que Deus deseja que o homem contemple. Que a vida concedida ao homem por Deus é sem limites e irrestrita por fisicalidade, tempo ou espaço. Tal é o mistério da vida concedida ao homem por Deus e a prova de que ela vem dele. Embora muitos possam não acreditar que a vida venha de Deus, o homem inevitavelmente desfruta de tudo que vem de Deus, quer acredite em sua existência ou a negue. Se Deus um dia mudar de ideia repentinamente e desejar retomar tudo o que existe no mundo e recuperar a vida que ele deu, então tudo deixará de existir. Deus usa sua vida para prover todas as coisas, tanto vivas quanto sem vida, colocando tudo na boa ordem
pela virtude de seu poder e autoridade. Essa é uma verdade que ninguém pode conceber ou entender facilmente. E tais verdades incompreensíveis são a própria manifestação e testamento da força vital de Deus. Agora, deixe-me contar-lhe um segredo. A grandeza e o poder da vida de Deus não podem ser sondados por nenhuma criatura. É assim hoje, foi assim no passado e será assim no futuro. O segundo segredo que devo transmitir é este: a fonte da vida para todos os seres criados vem de Deus, independentemente da diferença de forma ou estrutura de vida. Não importa que tipo de ser vivo seja, você não pode se virar contra a trajetória vital estabelecida por Deus. De toda forma, tudo o que desejo é que o homem entenda isso. Sem o cuidado, a guarda e a providência de Deus, ele não pode receber o que foi destinado a receber. Não importa quão diligentemente tente ou quão arduamente se esforce. Sem a provisão de vida de Deus, o homem perde o senso do valor de viver e o sentido do propósito da vida. Como Deus poderia permitir que um homem que desperdiça frivolamente o valor da sua vida possa ser tão despreocupado? Como já disse, não se esqueça de que Deus é a fonte da sua vida. Se o homem falhar em estimar tudo o que Deus concedeu, Deus não apenas tomará de volta tudo o que deu no princípio, como também fará o homem retribuir a ele em dobro o preço de tudo que ele tem dado.